Davi, ao invés dele ir para a guerra, ele fica no palácio e ele vê uma bela mulher, mulher de Urias, e ali ele entra em adultério com ela, e ela fica grávida, e nasce uma criança. E o profeta Natã vem a ele e diz: olha, o Senhor perdoou o seu pecado, mas esta criança, ela não viverá. Então Davi, ele buscou a Deus pela criança. Quando ele ouve esta notícia, ele buscou a Deus, ele foi falar com Deus, e diz a palavra no versículo de número 16, diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então Davi, ele foi buscar uma resposta de Deus, ele foi buscar aquilo que Deus poderia trazer para ele, para que ele pudesse ter um novo caminho. Algo que nós devemos fazer quando encontramos com uma dificuldade, com um problema, nós temos que encarar a realidade. O que está se levantando contra a nossa vida? É a primeira coisa que nós devemos buscar, falar com Deus. Por que que essas coisas estão acontecendo? Porque essas coisas estão vindo contra a minha vida? Porque eu estou passando por essa situação? E no versículo de número 13, ele entende que desagradou a Deus. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Então ele vai buscar dentro de si a realidade da sua vida. Ele tem entendimento que tudo aquilo é porque ele tinha pecado. Ele reconhece os seus erros. Pequei, desagradei ao Senhor. A primeira atitude que nós temos que fazer é buscar a realidade. Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por esse problema? Então, sem encarar a realidade, nós não temos como recomeçar, não temos como ter uma restauração, não temos como mudar uma situação, se nós não encararmos o problema de frente, sem olharmos para nós mesmos, sem olhar para a palavra de Deus, e nos perguntar: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? E ele escreve nesse momento os Salmos de número 51, diz assim a palavra do Senhor: o Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter possuído Betseba. Então esse salmo, ele escreveu nesta situação, em meio a esta situação. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença,
e não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja os salmos, a oração, o cântico, o poema que ele escreve em meio a uma situação de dor, em meio a uma situação de tristeza, de angústia. Ele pede para que o Senhor cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a me dar alegria da tua salvação. Nesse processo entra o luto, quando nós olhamos para nós, reconhecemos o nosso pecado, entra um processo de luto. No luto nós trazemos a nossa dor perante o Senhor. Quando nós falamos em jejum, arrependimento, nós temos que pensar em uma dor de luto, em um sentimento de luto. O luto nós trazemos as nossas feridas perante o Senhor. Por que que nós vamos jejuar? Por que que nós vamos diante do Senhor chorar pelo aquilo que está acontecendo? Sem darmos o tempo de luto, não temos como avançar no processo da reconstrução das nossas vidas. Muitas vezes nós caímos em erros, em pecados, e nós não nos damos o tempo do arrependimento. Nós não permitimos que Deus, Ele venha falar ao nosso coração, não buscamos em Deus um conserto, não buscamos em Deus o seu perdão, e muitas vezes nós continuamos nossa vida sem nos apercebermos que algo não foi consertado. Algo ainda está sendo amarrado. E o inimigo ele pode estar usando uma situação com legalidade para vir contra a nossa vida. Então, Davi, ele entra num processo de luto, de choro. Ele estava ali, ele não comia, ele não falava com ninguém. Os seus servos chegavam para ele com pão, ele dizia, não quero. Não falava com ninguém, e ele estava buscando em Deus, ele esperava em Deus uma resposta. Quantas vezes nós estamos com uma situação difícil, e não nos achegamos a Deus, não falamos com Deus, não esperamos uma resposta de Deus, não esperamos uma palavra de Deus, e ele entra em jejum. O que nós temos que fazer em uma situação difícil? Dar lugar ao jejum. No jejum, nos focamos o nosso coração em Deus. Tiramos o desejo carnal de muitas coisas e começamos a buscar em Deus, falar com Deus. No jejum, nos tornamos sensíveis ao falar de Deus. Quando nós abrimos mão de muitas coisas que nos rodeiam e entramos num processo de luto, de choro, de jejum, nós somos mais sensíveis às respostas de Deus. No jejum mostramos a nossa dependência de Deus. No jejum é lugar de mudança de atitude. É no jejum que nós mostramos a nossa humildade. Senhor, errei. Senhor, pequei. Qual foi a palavra de Davi quando recebe o profeta? Pequei contra o Senhor. Ele poderia dizer para o profeta, olha, eu sou rei. Jamais você pode chegar diante de mim me acusando desse pecado. Eu sou rei. Mas ali ele reconhece que o profeta era soberano sobre a vida dele, não importa se ele era rei, quem ele era. O profeta estava ali amando de Deus. Muitas vezes a gente vem à igreja e nós falamos assim, Deus, fala comigo esta noite. E Deus usa o profeta e nós pensamos, não é Deus.
Mas Deus, Ele usa os profetas. E se nós não entrarmos num processo de arrependimento diante de Deus e de humildade, o que Davi fez? Ele se esqueceu que ele era rei. E ele disse: realmente eu pequei. Muito interessante a diferença de Davi e de Adão. Adão, quando é interpelado por Deus, Adão diz: foi a mulher que tu me destes. Davi não, só eu pequei. Eu pequei. Eu fui errado. Sabe, muitas vezes nós retardamos o perdão de Deus na nossa vida, porque nós estamos procurando quem é culpado. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano falou aquilo, ciclano. Só eu pequei. Quem está triste? Eu. Quem está sofrendo por causa de um ataque maligno? Eu. Por isso, Davi, ele escreve esses salmos e diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Quando nós estamos angustiados, tristes, nós temos que puxar a responsabilidade para nós. Senhor, onde eu tenho errado? Senhor, por que esse mal tem vindo contra a minha vida? Senhor, o que eu devo fazer? E Davi, então ele entra num processo de jejum e de oração. Na oração buscamos a ajuda de Deus. Na oração falamos com quem tem o poder para fazer a mudança e nos dar um novo começo. Davi, ele se recolheu e ele entra num processo de luto, ele entra num processo de choro, ele entra num processo de humilhação, de jejum e de oração. E na oração ele espera o que? Deus falar com ele. Na oração é que Deus nos dá a direção. Tirar um tempo de oração. Quando estamos angustiados, orar, falar com Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Para recomeçar de novo, precisamos definir os níveis de ações. Sabe, há duas atitudes quando o mal vem sobre a nossa vida, ou mesmo no dia a dia. Duas atitudes fazem muita diferença. Saber o que cabe a mim fazer e o que Deus vai fazer. São duas diferenças. Tem coisas que eu tenho que fazer. Deus não vai pedir perdão por mim. Deus não vai se humilhar por mim. Quem tem que fazer isso sou eu. Quem tem que reconhecer o meu pecado sou eu. Então, há coisas que Deus vai fazer, mas há coisas que Deus espera que nós venhamos fazer. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Aqui nesses dois pontos está o segredo da vitória. O que cabe a mim fazer, o que cabe a Deus fazer. O que Deus vai fazer e que eu devo fazer. Davi, ele vai buscar em oração. Mas ele sabia que havia coisas ali que só Deus poderia resolver. Só Deus poderia mudar. Só Deus poderia dar o decreto. E Deus, ele fala através do seu profeta o que iria acontecer. Versículo de número 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Esse filho daria oportunidade aos inimigos de Davi, aos inimigos de Deus, blasfemarem contra Deus.
Jamais Deus iria permitir esta criança, esse erro. Ainda que Davi chorou, ainda que Davi jejuou, Deus já tinha dado um decreto. Mas mesmo assim Davi foi buscar. Versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança. E pediu misericórdia. Pediu para que Deus não tocasse naquela criança, que permitisse que ela continuasse. Mas Deus já tinha dado um decreto, olha, não vai viver. E então, ele busca, ele faz jejum, ele ora, ele se humilha, ele busca a presença de Deus, para que Deus pudesse responder a ele. Versículo 20 em diante, quando ele recebe a notícia que a criança estava morta. Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse a seus servos, está morta a criança, e eles disseram, está morta. Então Davi se levantou-se da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste pela criança, viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste o pão. E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora está morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ele entende que Deus deu um decreto. Quando nós buscamos uma resposta de Deus, nós temos que entender quando Deus deu um decreto sobre alguma coisa. Não ficar parado naquilo que Deus já não quer mover mais. Não ficar parado naquilo que Deus não se agrada mais. Muitas vezes nós ficamos brigando com Deus, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus não mudou essa situação, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Diga, todas as coisas cooperam para o melhor daqueles que amam a Deus. Então muitas coisas que nós não entendemos hoje. Essa criança na vida de Davi seria vergonha. Essa criança na vida de Davi seria blasfêmia dos seus inimigos, porque foi uma criança gerada no pecado, no erro, e Deus não se agradou disso. Então, ele busca o perdão, ele busca a mudança. No versículo de 24 diz assim, então consolou Davi a Betseba, sua mulher, agora já não é mais a mulher de Urias. Veja bem que no versículo 15 diz assim, então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Há uma grande mudança agora. Agora Betseba não é mais a mulher de Urias. Urias está morto. Ela agora é viúva. Ela agora vai se casar com Davi. Veja então, versículo 24 já muda completamente. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela e deitou-se com ela, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Amado do Senhor. Então agora Davi tem um filho que é amado do Senhor. O que é ser amado do Senhor? É continuidade da graça de Deus. Deus agora está amando esse relacionamento. Deus agora perdoou o pecado. Deus agora abençoa esse relacionamento. Então, entregar na mão de Deus o que só Ele pode fazer.
Davi não podia mudar o decreto de morte. Ele vai buscar em Deus, mas havia um decreto de morte. Versículo 14. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Era um decreto de Deus. Nós podemos pedir a Deus, Deus pela sua misericórdia, Ele pode mudar muitas coisas, mas tem coisas que Deus não muda. Tem coisas que não vão ser bênção na nossa vida. Então, se não é bênção na nossa vida, deixa Deus trabalhar. Nós podemos observar que Davi, ele entra em pecado, porque era um tempo de guerra, e ele estava no seu palácio. Ele caiu em pecado exatamente por ser tempo de guerra, e ele deveria estar à frente da tropa, e ele estava em seu palácio. Minha mãe sempre dizia, mente vazia é oficina do diabo, né? Quando a pessoa não tem o que fazer, dá lugar para vazões malignas. No versículo de número 29, então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e o tomou. Ele era um homem de guerra, ele era um homem que, ele deveria estar à frente dos seus comandados. Ele, no momento que ele parou, ele cai em pecado. Aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus te incumbiu de fazer, não tire as mãos do arado. Não diga que está cansado, não volte atrás, não pare, porque quando você para, aí o inimigo entra com fúria. Esteja sempre em atividade, sempre fazendo aquilo que o Senhor te chamou. Ah, eu vou dar um tempo, eu vou parar. É nesses momentos que o inimigo entra. É nesse momento que o inimigo, ele arma as suas ciladas. Foi no caso de Davi, armou uma cilada contra a vida dele. Mas ele põe a sua vida em ordem, ele restaura a sua vida e volta a fazer aquilo que ele fora chamado. A sua oração, ela é atendida. 51 de novo, Salmo 51. O que ele pede? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Renova. O que nós temos que pedir nessa noite? Que o Senhor venha renovar. Que o Senhor venha criar em nós um espírito reto. Que o Senhor venha nos dar a alegria em servir. Não ficar parado em um momento ruim. Não ficar parado em um momento difícil. A nossa vitória depende muito da nossa reação. Quando vem as lutas, é como nós reagimos. Se encaramos o problema como um desastre, vira desespero. Às vezes vem um problema contra nós, e nós encaramos como um desastre. Olha, que mal que veio. Não, Deus nos dá saída para todas as coisas. Se encaramos qualquer problema como um desastre, vira desespero. Se acho que não precisaria passar pelo problema, vira irritação. Ah, não sei por que isso aconteceu. Não sei porque justamente comigo aconteceu isso. Aí se torna o quê? Irritação. Se encaramos como injustiça, vira ira. Olha, eu estou sendo injustiçado. Sempre comigo acontecem essas coisas. O que vai gerar no teu coração? Uma ira. Então, se encara como algo merecido. Tem pessoas que dizem, não é meu karma. Não, eu mereço. Se você acha que merece, vira culpa. Então, conforme você encara os problemas, aí você vai buscando as respostas. O que eu estou passando é um exercício de fé. Deus, Ele permitiu isso, mas eu sou mais do que vencedor. Quando vier um problema, diga para você mesmo, eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer esse problema.
Eu vou sair dessa situação. Aí passa a ser um exercício de fé. Eu encaro o problema como oportunidade de confiar em Deus. Davi, ele não fugiu do problema. Ele poderia falar ali uma palavra dura para o profeta, ou falar, olha, não entre mais no palácio, não quero conversar com você. Quantas pessoas estão tomando essa decisão hoje? Quando vem à igreja, ouve uma palavra e diz, não vou mais na igreja. O profeta falou algo muito duro hoje. Você pode tomar qualquer decisão que você quer. Davi poderia ter fugido do problema. Ele era rei. Ele poderia dizer, não quero saber disso. Eu que mando nesse país. Mas ele se humilha. Ele não joga a culpa na mulher. Quantas vezes nós estamos jogando a culpa nos outros? Diga, Senhor, nessa situação, eu sou pecador, me ajuda, me livra. Senhor, eu também tenho os meus erros. Eu dei muita legalidade. E vai pedindo a Deus para que Ele vai te direcionando. Ele vai mostrando qual o caminho que você deve fazer. Quando Davi percebe que a criança não teria mais condições, ele se levanta, se lava, se unge, troca de vestes e vai ao templo. Vai adorar o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Adorar o Senhor em tempo e em fora de tempo. Mas hoje está chovendo, mas é tempo de adorar o Senhor. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de ouvir Deus falar. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5. Veja o que diz a palavra. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Muitas vezes nós pensamos que devemos agradecer a Deus só quando tudo está bem. Não. Ainda que venham problemas, Deus está no controle. E devemos agradecer a Deus. Senhor, o que o Senhor está me ensinando nessa situação. E quando fazemos isso, aprendemos mais rápido a sair de situações difíceis. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Diga, a esperança é que nos faz caminhar. Confiar em Deus. Eu sou mais do que vencedor. Em qualquer situação, saiba que Deus vai te dar a vitória. Você é mais do que vencedor. Não deixa os problemas tomarem conta do seu coração. Não deixa o pecado ficar oculto. Se há um pecado, confesse. Busque ao Senhor. Busque perdão. Peça para que o Senhor crie dentro do seu coração um coração reto. Peça para que haja renovo. E renova em mim um espírito reto. Volta a dar-me alegria da salvação. Fale com Deus nesta noite. Se coloque de pé. Davi, ele não ficou relutando. Ele chegou diante de Deus e pediu para que Deus mudasse o seu coração. Para que Deus o ajudasse a sair daquela situação
de tristeza, de angústia, de luto. E quando Deus dá o direcionamento, ele não teve dúvidas. Ele trocou as suas vestes. Muitas vezes nós estamos com as nossas vestes sujas. Precisamos trocar nossas vestes. Ele se lavou, tirou toda a sujeira. Ele derramou a unção sobre a sua cabeça. E ele vai aonde? Ele vai na casa do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor esta noite. O Senhor está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Fale com Ele nesta noite. Tira toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que está te segurando, te amarrando, toda angústia, toda tristeza. O inimigo vem várias vezes ao seu ouvido falar que é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Não, Senhor, só eu tenho errado, porque eu sou o Senhor da minha vida. Eu que cuido da minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, se o inimigo veio furioso é porque eu permiti. Se o inimigo entrou contra a minha vida, é porque eu dei permissão, eu dei legalidades. Como nesse momento, Pai, eu te peço para que o Senhor mude essa situação. Renova em mim, Pai, um espírito reto, um espírito que te louva, um espírito que confia, um espírito que tem confiança, um espírito que não vai ficar parado no pior momento da vida, no momento de tristeza. Não, Pai. Senhor, nos coloque em pé novamente. Renova os nossos corações. Tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti. Senhor, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira a tristeza, tira a angústia. Senhor, renova-nos, Senhor, nesta noite. Volta a nos dar alegria da Tua salvação. Senhor, aquela alegria de chegarmos à Tua casa. Senhor, e cantarmos, e louvarmos, e Te agradecermos. Senhor, essa alegria está me fazendo falta. Fale com Deus nessa noite. Torna-me da alegria da salvação. Senhor, toma cada coração aqui esta noite, Pai. Tome o meu coração também. Senhor, como Tu fizeste a Davi, Senhor. Como Tu lançaste fora, Senhor, todo mal, todo espírito contrário. Senhor, nos liberta nesta noite. Tira toda a situação, Pai, que trouxe embaraço, que trouxe tristeza, que trouxe angústia, que sai agora. O Senhor renova o teu coração agora. Receba uma unção nova sobre a tua vida. O Senhor troca as tuas vestes. O Senhor derrama água limpa sobre você nesta noite. O Senhor te purifica. O Senhor te abençoa. E o Senhor te perdoa. Você crê nessa palavra?